Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Quem fala convosco é seu irmão em Cristo, Edivaldo. Gostaríamos de falar sobre o assunto arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Como diferenciar? Amados irmãos, este é um tema muito difícil, muito complexo de diferenciar isto nas Escrituras Sagradas da Palavra de Deus. Porém, se faz muito necessário que homens, mulheres e crianças, servos de Deus, preocupem-se verdadeiramente em saber diferenciar isto dentro da Palavra de Deus, dentro das Escrituras. Porque o que podemos ver, o que está acontecendo, na opinião de muitos homens de Deus, principalmente os grandes, muitos deles afirmam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros dizem que a igreja não passará pela grande tribulação. Qual seria o meio ou o método correto pelo qual pudesse se explicar com muitas claras evidências o que irá acontecer em espírito e em verdade, conforme as Santas Escrituras está dizendo para toda a humanidade da terra? Corre-se o risco que, se for aplicado de uma forma errada, milhares, milhões de pessoas em todo o mundo podem perecer, morrer, se perder, irem para o inferno por causa da aplicação errônea da pregação da palavra de Deus. É uma mensagem um tanto quanto complexa, porque deve ser pesquisado com muito interesse, com muita vontade de não errar e falar a verdade perante os olhos de Deus, porque os olhos de Deus são como chamas de fogo. Deus é um fogo consumidor. E se por acaso homens, mulheres ou crianças de Deus se atreverem a pregar esta palavra de forma errada, sem consultar verdadeiramente os textos sagrados, versículo da Bíblia, livros após livro, dar o seu tudo, o melhor de si, com a verdadeira aplicação correta da palavra de Deus, é uma tarefa difícil, não é fácil. Mas todos devem compreender que realmente a igreja está passando por uma situação em que pessoas devem se levantar com a ajuda da palavra de Deus, do soberano Espírito Santo, se esforçarem, dar o seu tudo de si, com muita fé, com muito interesse, de aplicar a verdade de Deus ao coração da humanidade, para que as pessoas possam se arrepender de seus pecados, aceitar a Cristo antes de morrerem, para que suas almas, seus espíritos não irem para o inferno, e dizer que tais pessoas na terra estão esperando
a volta eminente de Cristo na manifestação do arrebatamento da igreja. Tarefa difícil é esta, que este pregador se levante na terra e possa convencer a humanidade de seus pecados, de seus erros, de que o grande amor de Deus quer salvar a humanidade da destruição do inferno. Então, vendo desta forma, como poderíamos aplicar corretamente as santíssimas palavras de Deus? Haja visto que pessoas dizem que o arrebatamento da igreja acontecerá primeiro, depois a segunda vinda de Cristo acontecerá depois. Outro grupo de pessoas dizem que a segunda vinda de Cristo se manifesta agora e que não haverá arrebatamento. E há uma tremenda discrepância nisto, em não se aplicar corretamente por amor à humanidade, por amor às almas e à salvação das pessoas. E pode haver uma diversidade e uma gama muito grande de erros cronologicamente explicado de acordo com as palavras de Deus, para que a humanidade possa se aperceber que já estamos na eminência do fim da humanidade. E qual é o verdadeiro significado e o real valor daquilo que Deus está querendo dizer a toda a humanidade da terra, com o arrebatamento da igreja e com a segunda vinda de Cristo para a humanidade. Qual seria a melhor maneira que pudesse se aplicar ao ouvido da humanidade para que as pessoas se arrependam antes de cometerem uma falha eterna em seu espírito e em sua alma, para que não venham a danificar-se eternamente na destruição do inferno? Este simples servo colocou aqui apenas cronologicamente alguns versículos para meditarmos um pouco sobre eles, para ver se, de alguma maneira, nós estamos, ao menos, tentando apontar um horizonte, um sol nascente que está nascendo sobre a humanidade, do arrebatamento da igreja, do povo que estão se arrependendo de seus pecados, que estão se convertendo, saindo do mundo das trevas para a maravilhosa luz de Deus, a salvação de Cristo Jesus, o soberano, aquele que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu ao céu e está à direita do Todo-Poderoso e intercede pela igreja, pelas pessoas que aceitam a Ele como o único e suficiente Salvador de suas almas. Glórias para todo sempre a Santíssima Majestade de Jesus Cristo, Supremo Filho de Deus. Então, amados irmãos, gostaríamos de citar o primeiro versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24 e versículo 14. Este versículo diz assim a Palavra de Deus: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Glórias a Deus. Então virá o fim. O Evangelho de São Mateus, capítulo 24, todo o capítulo, ele deve ser lido, tornar a ler novamente, ler mais uma vez, e ler este capítulo várias vezes, para que se possa descobrir que entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, todas estas duas possibilidades estão inseridas em todo este capítulo. Agora, para diferenciar e para extrair o conteúdo correto, sem tropeçar e sem cometer erros, deve ser averiguado com muita perseverança. Tal homem, tal mulher, tal criança deve ter muito conhecimento das Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse. Deve ter muita graça de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E deve ter muita unção do soberano Espírito Santo para saber diferenciar este assunto de soberana importância para a humanidade e para as almas dos seres humanos. Então, este versículo que lemos, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Certamente que este versículo não se refere ao fim da humanidade, mas ao fim da dispensação de um plano inserido dentro de uma possibilidade de que tal versículo pode estar indicando o arrebatamento da igreja. Por tais razões, observa-se bem que o versículo está dizendo claramente que o evangelho será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quer dizer, uma conclusão. Quer dizer que tudo que Deus tinha que fazer para a humanidade, ele está dizendo aqui neste versículo. Mas a questão é como nós vamos aplicar este versículo hoje, nos dias atuais, na era moderna, na era da ciência, na era da tecnologia. Como é que nós vamos aplicar este versículo em sua totalidade global a toda a humanidade da Terra? Há mais de 200 nações no mundo, reverberando a 8 a 9 bilhões de seres humanos no mundo todo. Como é que nós vamos aplicar este versículo? Poderíamos dar uma sugestão da seguinte forma. Hoje toda a humanidade no planeta Terra sabem o que é internet. Hoje toda a humanidade no planeta Terra sabem o que é uma plataforma digital, tais como Facebook, YouTube e etc, e etc. Então, se nós aplicarmos esta possibilidade de que 8 a 9 bilhão de ser humano no mundo todo sabem que existe internet, sabem que existe a possibilidade e a velocidade da informação. Então, supomos que de 8 a 9 bilhão de ser humano tem 8 a 9 bilhão de celular na palma da mão. Então, bilhões de seres humanos poderão
ter a capacidade de ouvir uma mensagem da palavra de Deus e de saberem que existe um Salvador chamado Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus, querendo que toda a humanidade do planeta Terra venham aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador da humanidade. Então, poderíamos dizer que, sendo assim, através deste raciocínio, ou mesmo nesta linha de segmento, poderia-se dizer que todas as nações da terra estariam evangelizadas por meio da comunicação digital e pela pregação da palavra de Deus, bem aplicada ao coração do ser humano, e o Supremo Espírito Santo, que abrange todo o planeta Terra de uma só vez e que conhece o coração de 8 a 9 bilhões de seres humanos de uma só vez, poderia-se dizer que tais vidas, tais pessoas estão completamente evangelizada. Aí poderia se dizer que o versículo Mateus 24:14 estaria aplicado aos corações de toda a humanidade da terra. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então poder-se-ia dizer que aqui, no fim, poderá acontecer o arrebatamento da igreja do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E em Marcos capítulo 6 e no versículo 11, nos diz assim a palavra de Deus: e tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. O que queremos chamar a atenção aqui é o seguinte: como já expomos no versículo anterior de Mateus, queremos chamar a atenção da humanidade que o soberano compromisso de Deus com a humanidade é testemunhar de que há meios, de que há uma possibilidade do ser humano não ir para o inferno se ele se apegar ao Evangelho, se ele se arrepender e aceitar o Filho de Deus. Todas as cadeias do pecado que prende a humanidade, que leva ao suplício do sofrimento eterno, todas estas cadeias poderão ser quebradas e estas pessoas poderão ser libertas, e Deus pode transformar estas pessoas e salvá-las da destruição do juízo eterno. É o que está escrito. Porque a grande preocupação de Deus é testemunhar, é não deixar a humanidade inculpada pelo fator preponderante de não saberem de que havia uma possibilidade de serem salvas e eles não se apegaram àquela possibilidade. Então Deus, o compromisso de Deus é dizer de que existe a
possibilidade do ser humano ser salvo. Mas, com muita clara evidência, este versículo não está dizendo que Deus vai salvar a metade da humanidade do planeta Terra, não. Se bem que a soberana vontade de Deus é salvar toda a humanidade do planeta. Mas a grande verdade é que o ser humano não dá importância para a vida eterna que Deus oferece a eles. E por esta razão, o arrebatamento da igreja pode se manifestar de uma maneira surpreendente e apanhará a toda a humanidade da terra de surpresa, como está escrito em vários versículos da Bíblia, que diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Está escrito em Apocalipse: eis que venho como ladrão. Então, haja visto que isto está escrito e é desta forma, eis a grande questão e o porquê há uma determinada confusão, porque algumas pessoas crêem que o arrebatamento é primeiro, outras pessoas dizem que não haverá arrebatamento, mas a soberana palavra de Deus, ela explica corretamente. O problema é que poucos conseguem distinguir, assim como diz a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus consegue dividir a alma e o espírito. Da mesma forma, pouquíssimas pessoas estão conseguindo diferenciar exatamente isto. Estão conseguindo diferenciar entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Eis a confusão. Pouquíssimas pessoas estão conseguindo diferenciar isto. Por esta razão, fica complicado para muita gente conseguir compreender e entender o que a palavra de Deus vem tentando dizer à humanidade, para que cada um se aperceba imediatamente e recorra aos pés de Cristo, para não ser surpreendido, porque aprendeu de uma forma e poderá acontecer de outra. Como em Mateus 24 e 36 está dizendo: mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, certamente que está indicando que vai acontecer de uma forma surpreendente, de que vai ser uma surpresa. O dia e a hora, ninguém sabe. Nenhum ser humano pode explicar claramente este fator preponderante. Como já dissemos, mais uma vez, vou trazer luz a este significado. Veja bem, esse dia e esta hora ninguém pode saber, porque somente o poder onisciente do Todo-Poderoso Deus é quem pode saber isto. Porque veja bem, observe comigo. Mais de 200 nações dentro do planeta Terra. Mais de 8 ou quase 9 bilhão de seres humanos. Você tem poder de saber o que está dentro do coração de 9
bilhão de ser humano em toda a Terra? Para você saber se ele está completamente evangelizado ou não? Você tem poder de saber isso? Isso não é uma exclusividade específica de Deus, o Todo-Poderoso? Pertence somente a Ele. Mas a dica-chave, lá de Mateus 24, é de que quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Nós estamos dentro desta clara evidência de que o evangelho pode já, hoje, em sua totalidade, estar pregado no mundo todo por meio da facilidade da comunicação da internet. Poderia-se dizer que o evangelho já está como que 97, ou seja, 99,7% dentro da humanidade do planeta Terra. Talvez a humanidade toda já está nesta fração de informação, porque o que vale, lembre-se, não é toda a humanidade do planeta Terra se converter, não. O que vale aos olhos de Deus é toda a humanidade do planeta Terra saber que existe um Salvador chamado Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por quem aceitar Ele como único e suficiente Salvador. O propósito supremo de Deus é somente deixar o ser humano ciente de que há possibilidade deles serem salvos, se eles quiserem. Agora, aí vai depender do livre-arbítrio de cada um, porque Deus deu o livre-arbítrio e diz a palavra de Deus: eis que eu ponho diante de ti o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. E Deus ainda aconselha: escolhe, pois, o caminho da vida para que você viva. Estas são as recomendações da palavra de Deus. Então, em Mateus 24, no versículo 40, as descrições de que haverá um arrebatamento, no versículo 40 diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Como poderá acontecer isso? Que significado é esse? Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro? Como poderíamos entender isto? E no versículo 41 ainda diz: estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. E a Bíblia ainda diz em Lucas 17:34: e digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Logo, estes 3 versículos dentro da palavra de Deus nos traz clara evidência de que haverá uma forma, haverá um meio pelo qual pessoas que têm aceitado o Filho de Deus como Salvador irão desaparecer, irão sumir, irão ao encontro de Deus conforme a apresentação cronológica daquilo que está dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. A grande questão é que pouquíssimas pessoas na Terra sabem aplicar cronologicamente para que as pessoas que ouvem possa entender e ele faça todos os meios de que se entregue urgentemente a Cristo antes do arrebatamento acontecer.
É o que a palavra de Deus está tentando alertar a toda a humanidade do planeta Terra. Porque arrebatamento da igreja é para as pessoas que entregaram-se a Cristo e que estão vivendo uma vida piedosamente, livrando-se do mal, pedindo socorro, pedindo misericórdia, se arrependendo todo dia de sua vida, se entregando ao soberano Jesus e pedindo que Ele o livre do mal, para que este dia não venha cair sobre eles de surpresa e venham pegar eles desapercebido. Porque estas são as recomendações bíblicas. Vigiai, estai atento. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia nos diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e no versículo 51 e 52, a Bíblia nos diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A forma como o arrebatamento vai acontecer, infelizmente, milhões de pessoas na Terra ainda não acreditam. Outros acham que Deus não é capaz de fazer com que este corpo físico venha a desaparecer. Noutra mensagem neste canal já colocamos e explicamos um pouco sobre o arrebatamento. Traremos aqui à luz ao pequeno sentido do que pode significar este arrebatamento. Observe bem, quando um ser humano morre, todos nós sabemos que o seu corpo físico, o seu espírito saindo, o seu corpo físico significa que está morto. Então, o que isto quer dizer? A palavra de Deus nos diz que o corpo volta ao pó. E o que é, ou seja, o que Deus nos deu foi o Espírito, e de que precisamente deveria tornar-se para Deus o Espírito. Não é o corpo físico. É o corpo espiritual que vai ser arrebatado. Quer dizer, é a alma que está dentro de nós que vai ser arrebatada. É o espírito. Porque mesmo as instruções da palavra de Deus, elas nos dizem que o corpo físico, quer dizer, carne e sangue, não podem herdar o reino de Deus. Então, só sobra, logicamente, a alma. É esta alma que Deus vai arrebatar. Então, se o ser humano conseguir raciocinar e pensar sobre este caso, é uma forma muito simples de Deus nos arrebatar. Imagine uma pessoa morrendo de velhice no leito de uma cama, bem velhinho, deitado, dando ali o seu último suspiro. Seu corpo físico está ali. Porém, quando se percebe que o espírito não está mais dentro do corpo,
significa que aquela pessoa faleceu, morreu. O espírito morreu? Não, o espírito é vivo eternamente. O espírito não morre. O que morre é o corpo físico. Quer dizer, aquele corpo é inutilizado, não presta mais para nada. É o que a Bíblia diz: tu és pó e ao pó te tornarás. Então isto é a morte na vida física, da maneira que acontece, que toda a humanidade da Terra sabem isto. Agora, por que os seres humanos não querem acreditar no arrebatamento, que vai suceder quase de semelhante forma? O que vai ocorrer é isso, que no dia do arrebatamento da igreja, ou os santos anjos de Deus podem levar o nosso espírito ao encontro do Senhor Jesus nos ares, ou o próprio Espírito Santo vai sugar, arrancar de dentro do nosso corpo físico o nosso espírito para ir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E aí você me pergunta, e o corpo material? A Bíblia diz que ele vai ser transformado. Então, como poucas pessoas não querem acreditar no infinito poder de Deus, então vamos supor da seguinte maneira, para que a nossa mente humana possa entender um pouco. Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que todas as coisas são possíveis para Deus. Então, supomos da seguinte forma, a Bíblia está dizendo, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. No versículo 52, está dizendo, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nesta transformação, significa dizer que este corpo físico, ele vai desaparecer. Então vamos compreender este desaparecer, vamos compreender da seguinte forma. Lembra que quando uma pessoa morre, o corpo físico volta ao pó. Não é esse corpo físico que vai ser arrebatado. Quem vai ser arrebatado é a nossa alma, é o nosso espírito que está dentro de nós. Então vamos dizer da seguinte maneira, que este corpo físico, ele vai desaparecer. Quer dizer, esse corpo físico, ele vai ser incinerado pelo poder de Deus. Isso aí é um milagre. Não se pode explicar milagre. Você basta crer, basta acreditar. O corpo físico, o corpo material vai desaparecer. O seu espírito de vida, a sua alma que será transformada para ter o corpo semelhante ao corpo dos anjos. Como o Senhor Jesus disse, que na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento, porque os seus corpos serão semelhantes aos corpos dos anjos. Será um corpo espiritual, um corpo eterno. É um corpo que anda na velocidade de um raio, na velocidade de um relâmpago. Assim como o relâmpago cruza o céu de um lado para o outro, assim será a possibilidade desse novo corpo. Esse corpo que foi arrebatado, esse espírito que se tornará um corpo eterno semelhante ao corpo dos anjos. É por esse corpo precioso, soberano e glorioso que o Filho de Deus morreu. Não é pelo corpo físico, não. É o corpo soberano da alma, do espírito, da soberana vontade de Deus salvar, é o espírito de toda a humanidade da terra. Então, o arrebatamento pode ser um pouco complexo para nós entendermos isto agora, mas isto daí
não significa quase nada para Deus, porque o imensurável, infinito poder de Deus vai fazer isto na maior facilidade do seu imensurável poder. Louvado seja para todo sempre a santíssima majestade de Deus, o Todo-Poderoso, para sempre. Amém. Aleluia, glórias a Deus. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 17, ainda enfatiza mais sobre o arrebatamento, dizendo: e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quer dizer, Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontro do Senhor Jesus nos ares. Com eles quem? Com os mortos que já dormiam em Cristo. Ressuscitarão primeiro, depois os seres humanos que estiverem vivos em todo o planeta Terra irão desaparecer. E os espíritos destas pessoas que vão desaparecer vão se unir aos mesmos espíritos dos mortos que ressuscitaram, e todos, absolutamente todos os espíritos dos salvos irão comparecer nos ares ao encontro do Senhor Jesus Cristo, nas regiões celestiais. O planeta Terra não vai ver isso, a humanidade não vai ver isso, não será fisicamente aos olhos da humanidade. A humanidade não vai ver esse grande encontro dos salvos com Cristo Jesus nos ares, não. Por isso é que está frisando categoricamente a palavra de Deus, dizendo que isto é arrebatamento, é arrebatamento. É assim que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Quer dizer, o arrebatamento das pessoas salvas em todo o planeta Terra, que vai acontecer dentro de poucos instantes, dentro da vontade de Deus. E o alerta de Deus para toda a humanidade é que os seres humanos se arrependam imediatamente, aceitem ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas almas, para não ficarem para a grande tribulação. Louvado seja Deus, glória ao Todo-Poderoso para sempre. Então, de acordo com a cronologia dos acontecimentos, havendo a possibilidade do ser humano ter sido arrebatado, aí vem as coisas a seguir que sucederão e que estão escritas na Bíblia. Veja bem, em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Aqui aplica-se às pessoas que foram salvas, as pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, e durante o tempo da sua vida aqui na terra, eles estão lá, porque eles já foram arrebatados. Agora todos irão ao tribunal de Cristo para receber as suas recompensas, ou deixar de receber as suas recompensas por aquilo que deveriam ter feito na terra em favor do evangelho, da pregação do reino de Deus, para que se salvasse mais e mais almas, para que se aumentasse mais e mais e mais o galardão destas pessoas que estão lá no tribunal de Cristo para receber as suas recompensas. Estas pessoas foram ao tribunal de Cristo. A palavra está dizendo, porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, da sua vida. Se ele tiver trabalhado muito no reino de Deus, feito muitas obras, muito glorificado o nome de Deus, certamente ele vai ter muitas recompensas do céu.
não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação é crer e se arrepender e permanecer em santidade, é salvo. Agora, essas recompensas é pelo trabalho de um verdadeiro santo na terra, que ele vai receber no céu. Se tiver trabalhado muito, muitas recompensas. Se tiver trabalhado pouco, poucas recompensas. É uma coisa muito clara e fácil da gente entender. Então, depois do tribunal de Cristo, é o que a Bíblia nos apresenta lá em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 9, dizendo, porque o tribunal de Cristo está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 10. Agora, em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 9, está escrito, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então vejamos bem a cronologia dos acontecimentos. Lembra? Nós começamos lá em Mateus, capítulo 24, já estamos aí nas evidências finais do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, e está dizendo, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ceia, bodas do Cordeiro, assemelha-se a um casamento, a uma grande festa. Agora, você imagina, você foi arrebatado, você passou já pelo tribunal de Cristo, recebeu muitas recompensas de Deus. Agora você vai participar da ceia, o casamento do soberano e majestoso Senhor Jesus Cristo com a sua igreja salva, com a sua noiva, com os cristãos salvos, com os discípulos salvos de todo o planeta Terra. Então você imagina essa pequena festa de Deus de 7 anos de festa no céu. 7 anos aproximadamente de festa no céu. Haveria na face da terra algum homem capaz de explicar com muitas claras evidências o tamanho recepção de uma igreja, de um Deus todo-poderoso, possuidor de todo o universo do céu e da terra, dando uma festividade para as pessoas que foram salvos, de aproximadamente 7 anos de festa na terra. Os 7 anos de festa no céu, haveria na terra algum ser humano capaz de explicar com muitas claras evidências tamanha alegria e felicidade de um grande soberano milagre que Deus Todo-Poderoso fez a favor daqueles que ele arrebatou para o céu de glória? Não haverá palavras humanas na terra para expressar a soberana alegria e a eterna felicidade de todos os seres humanos que foram arrebatados a este grande e maravilhoso evento das bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus, que o Todo-Poderoso tenha misericórdia, eu possa estar lá. E você também, prezado ouvinte, você também, amado irmão, pessoas, amigas que ouvem esta palavra, faça força para você estar presente ali, participando dessa soberana festa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Todos os poderes do universo e do planeta Terra, a santíssima majestade de Deus, o Todo-Poderoso. Agora, meus irmãos, Apocalipse 1 e versículo 7, está escrito, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Então vemos que depois de uma soberana festa de 7 anos, e acreditamos que a soberana festa está lá no céu,
E o pau está quebrando na terra, na grande tribulação, para as pessoas que ficaram, para as pessoas que não quiseram acreditar no arrebatamento, mas quiseram ficar para a grande tribulação, porque eles diziam que iam passar pela grande tribulação e ficaram mesmo, passaram mesmo, porque eles não acreditaram no arrebatamento. E eis aí o grande perigo para toda a humanidade do planeta Terra. Porque se você não acreditar no arrebatamento, é lógico, é óbvio que você não vai ser arrebatado. Você pode ser o pastor mais conhecido do planeta Terra. Mas, se você contradizer a palavra de Deus ela te reprova. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele retroceder, a palavra de Deus não se compraz nele. Então, se a pessoa não acredita no arrebatamento, como que o Espírito Santo vai arrebatar ele? De maneira nenhuma. Porque então a própria palavra se contradizia. Então, para você participar do arrebatamento, você tem que crer que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Se você crer, confiar, permanecer em santidade e obediência à palavra de Deus e à doutrina, você será arrebatado. Mas se você disser que quer ficar para a grande tribulação, você vai ficar. Então, será bom você rever os seus conceitos e procurar aprender urgentemente essa verdade de que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação, porque Deus não destinou a humanidade daqueles que aceitaram Jesus como Salvador para a grande tribulação, não. Deus destinou estas pessoas para a salvação e para a vida eterna. E a Bíblia diz em Mateus 24, 29 e 30. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 16, versículo 14 e 16. E a Bíblia ainda diz, veja bem, depois dos acontecimentos, cronologicamente, então aparecerá no céu. É como que começa em Mateus e vem cronologicamente, livro após livro, você encontra como que fagulhas de informação soberana de Mateus a Apocalipse, descrevendo cronologicamente estes acontecimentos. Então, em Apocalipse está escrito isto, ou seja, em Mateus, ainda refrisando, e agora em Apocalipse está escrito, em Apocalipse 16, 14 e 16 está escrito, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Amados irmãos, pessoas amigas, que nos deu prazer de ouvir estas poucas palavras, tentando, dentro daquele pouco que Deus me fez compreender nesta mensagem, tentei organizar cronologicamente estes acontecimentos, para que possamos ter fé
crê em Deus, que conforme o que a palavra de Deus está dizendo, vai acontecer para conosco, os seres humanos da terra. Porque em Apocalipse 16, todos já ouviram falar da grande guerra do Armagedon. Então, o que poderá acontecer que quase no finalzinho da grande tribulação, estes 3 espíritos de demônio que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis da terra de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. Então, amados irmãos, pessoas amigas, aqui, exatamente aqui, é aonde vem as referências de que quando Jesus está vindo em sua segunda vinda, ele vem com a igreja, com muito poder e glória. O planeta Terra vai estremecer quando ele descer, e todo o olho da humanidade, de todo ser humano que estão na Terra, aos arredores de Jerusalém, todas as nações irão ver ele, ao vivo e a cores. Toda a humanidade do planeta vai ver ele. E ele vai descer ali em Jerusalém. Vai pôr fim à guerra do Armagedon. Ele vai prender a besta. Mandar prender, porque ele é Deus. Ele manda e todos os seus exércitos obedecem. Ele vai mandar prender a besta, o falso profeta, e vai amarrar o Satanás por 1000 anos. E daí por diante, Jesus Cristo, o Supremo Filho de Deus, aleluia, glória ao Senhor, vai estabelecer o milênio no planeta Terra. E você vai entender comigo que quando o Senhor Jesus descer ali, em Jerusalém, todo olho o verá, você há de convir comigo que antes do arrebatamento, vamos supor, se houvesse 10 bilhões de seres humanos no mundo, e se somente 3 bilhões de pessoas foram arrebatadas bem antes, quando Jesus estiver voltando aqui lá, quase no finalzinho da grande tribulação, aqui você vai entender que, obviamente, mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra já foram dizimadas pelas grandes destruições que ocorreram na grande tribulação. As grandes guerras atômicas que aconteceram no planeta. As destruições em massa que aconteceram no planeta, enquanto que a igreja estava gozando lá no céu, os salvos, e a humanidade daqueles que queriam ficar para a grande tribulação morrendo na terra. Por quê? Por quê, pregador? Porque todas estas coisas estão escritas no livro do Apocalipse. E não dá de colocarmos tudo porque a mensagem ficaria um pouco longa. E os seres humanos, até mesmo para ouvirem, só querem ouvir uma mensagem da palavra de Deus apenas de 10, 15 minutos. Se chegar 1 hora e 20, as pessoas se enfadam e não ouvem. Então você vai ver que no livro do Apocalipse, ali cai um grande meteoro no céu. Do céu no mar, e a terça parte das águas se tornam em sangue. Você vai ver ali no livro de Apocalipse também que o sol escurece. Você vai ver em Apocalipse que cai saraiva, cai fogo sobre a humanidade, sobre as cidades, sobre as nações. Você vai ver também em Apocalipse que o anjo toca a trombeta e é derramado um cálice no mar, e toda a água do mar é transformada em sangue, e todas as águas dos rios é transformada em sangue, e o extermínio total da humanidade acontece na grande tribulação. Quando Jesus volta aqui em Apocalipse 16, na guerra do Armagedon, mais de 7 bilhões de seres humanos já terá quase sido dizimada. Pouquíssimas pessoas irão ver Jesus Cristo vivo, o soberano Deus. Agora, o que a palavra de Deus promete e garante é que
144 mil judeus, os escolhidos de Deus. Quando a Bíblia fala, lá naquele versículo da palavra de Deus, e que se aqueles dias não fosse abreviado, talvez não se salvasse nem os escolhidos, a Bíblia refere-se aos judeus que foram selados na grande tribulação. Não é a igreja, onde muitas pessoas confundem este versículo. Então, estas 144 mil pessoas, a Bíblia, a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso garante que elas vão ficar vivas para ver Jesus Cristo com os seus olhos de fogo. E ali o Senhor Jesus Cristo vai estabelecer o milênio. E ali também vai haver, Jesus vai ordenar a primeira ressurreição, que é todas aquelas pessoas que morreram dentro da grande tribulação, que não negaram a Jesus, que foram decepados com as suas cabeças. Eles foram degolados vivos, mas não negaram a Jesus. Ali no período da grande tribulação, eles vão ressuscitar e vão ter a vida eterna. Agora a grande questão é: quantos bilhões de seres humanos negou a Jesus? O anticristo apertando eles ali, fazendo eles negar o nome de Jesus. Quantos bilhões de seres humanos negou a Jesus na grande tribulação? Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que só vai ressuscitar aquelas pessoas que morreram degoladas, aquelas pessoas que foram torturadas até a morte, mas não negaram o nome de Jesus Cristo. Eles ressuscitaram, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Porém, os outros mortos não reviveram. Não reviveram por quê? Porque eles vão ressuscitar somente na ressurreição do grande trono branco, a ressurreição do juízo final. Então, prezado irmão, pessoas amigas, é de suma importância que você saiba diferenciar entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Tenha muito cuidado para você não ser enganado e você não venha perecer com a sua alma. Eu vou ficando por aqui. Quem falou convosco foi seu irmão em Cristo, Edivaldo. Se esta mensagem tocou em seu coração, por gentileza, divulgue ela. Se inscreva neste canal. Continue orando por este canal, por este pobre servo que está peregrinando no caminho da verdade. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a todas as pessoas da terra e que todos eles possam se voltar para Cristo imediatamente, antes do arrebatamento da igreja, e possam ser salvos no grande nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoe a todos no grande nome de Jesus. Se você ouviu esta palavra e se o Espírito de Deus tocou em seu coração e você quer se entregar a Jesus, faça a oração do arrependimento, dizendo a Jesus que você se arrepende de todos os seus pecados. Peça a Ele que escreva o seu nome no livro da vida e, a partir de então, passe a congregar numa igreja evangélica, uma igreja que obedece à doutrina da palavra de Deus, e que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, até a próxima mensagem. Que Deus abençoe a todos no grande nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.